Boa noite, amados irmãos. Boa noite, ouvinte, as irmãs. Estamos aqui mais uma vez para ler um tema do Jornal Árvore da Vida, o jornal número 366. E vamos falar de um tema que é muito complexo. Creio que você e eu, todos nós, um dia, já passamos por essa situação, né? É o sentimento de culpa. E o título da mensagem é Como lidar com o pecado e a culpa. Ó Senhor Jesus. Antes eu quero que você dá um like, ative o sininho para se inscrever no canal, amém? Compartilha esse vídeo e vamos começar a leitura. Por mais de 400 anos, o povo de Israel viveu sob escravidão e opressão no Egito. Foram anos terríveis nos quais amargaram as consequências de abandonar a terra que Deus lhe havia dado. Porém, como a essência da natureza de Deus é amor, seus ouvidos não se fecharam aos prantos e rogos do povo quando pediram um libertador. Com vista a libertar o povo daquela situação, Deus enviou Moisés, esperança de dias melhores para uma nação sofrida e escravizada pelos egípcios. Então vemos aqui que o povo de Israel é o povo de Deus. Esse povo, Deus deu a ele uma terra para ele viver, só que esse povo, levado pela sua natureza, foram para o Egito. E lá ficaram escravizados 400 anos. Faraó oprimiu esse povo, porque a atitude do povo deu a Faraó os direitos sobre eles. Assim acontece conosco muitas vezes, quando desobedecemos a Deus, né? Nós vamos viver por nós mesmos, ficamos escravizados pelas nossas fraquezas, nossa debilidade, mas graças a Deus, Deus é amor e providenciou um meio para salvar seu povo. Moisés se dirigiu ao faraó a fim de persuadi-lo a deixar o povo de Deus. Porém, o coração endurecido de Faraó não foi convencido e as esperanças de nova vida se esvaíram. Então eles desejaram um dia sair daquela opressão, aquela vida amarga, opressora. Ó Senhor Jesus! A fim de manifestar a grandeza do poder divino, 10 pragas foram enviadas ao Egito. Porém, mesmo assim, Faraó se manteve irredutível. Está vendo? Então não é fácil tirar um povo, o ser humano, das garras do pecado, da escravidão do mundo. Ó Senhor Jesus! Contudo, o capítulo 12 do livro de Êxodo nos mostra que Deus orientou o povo, por meio de Moisés, a se reunir em casa para comer um cordeiro. Então a gente vê que Deus mudou a estratégia. Vamos ler Êxodo 12, versículo do 1 ao 5. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho para mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então a gente vê aqui que foi preciso fazer o sacrifício de um cordeiro. Algo foi sacrificado para poder libertar o povo. Vamos prosseguir na leitura. Além disso, deveriam passar o sangue do cordeiro nos batentes das portas, pois naquela noite um anjo destruidor viria ao Egito com a missão de matar todo primogênito ali. Os que tivessem o sangue aspergidos nos batentes da porta seriam poupados do juízo de Deus. Batentes é o marco da porta, né? Então eles estavam dentro de uma casa e foi morto um cordeiro para que eles pudessem ser livres. E o que nos chama a atenção aqui é o sangue. Na porta da casa foi aspergido o sangue. Esse sangue é a marca de que aquele povo estava protegido. Aquele povo foi redimido pelo sangue desse cordeiro. Quando o anjo da morte vinha, passava por cima e o povo ficava protegido. Ó Senhor Jesus, vamos prosseguir. Bastava ter o sangue aplicado sobre a casa para serem salvos. E está a um passo da nova vida. Ó Senhor Jesus. No dia seguinte, saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Agora eles estão indo, obedecendo a Deus, indo para a terra que Deus prometeu para eles.
A partir daquele momento, já não seriam escravos, mas livres. Oh, Senhor Jesus! Então a gente vê aqui, irmãos, que todos nós experimentamos essa experiência, né? Aqui nós podemos dizer que o povo de Israel ali representa a igreja hoje, né? Hoje nós somos o Israel de Deus, né? Podemos dizer também que aquela casa onde eles estavam é a casa de Deus. Oh, Senhor Jesus! A Bíblia diz que a igreja é a porta dos céus. E nós, como os membros desse corpo, estamos guardados, primeiro pelo sangue de Jesus. Lembre-se, irmão, o sangue de Jesus precisa ser aplicado, o sangue de Jesus precisa ser usado. Podemos dizer também, irmãos, que na questão individual, o batente da porta representa a nossa consciência. Oh, Senhor Jesus, sempre quando você estiver em situação de acusação, de culpa, é importante você confessar, é importante você aplicar o sangue. Senhor Jesus. Vamos prosseguir. O que Deus determinou a tão sonhada mudança de vida do povo de Israel? Por um lado foi o Cordeiro, que simboliza Cristo e seu sacrifício na cruz pelos pecadores. Por outro, foi a aplicação do sangue do Cordeiro na porta da casa. Oh, Senhor Jesus! Talvez você pergunte, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Nossa história cristã se assemelha muito à do povo de Israel. São muitos filhos de Deus que vivem sob a escravidão e a opressão do pecado. Alguns estão presos a vícios, pecados habituais, dos quais não conseguem se libertar. Práticas que os envergonham e já não sabem como se ver livre dessa escravidão. Talvez a esperança da nova vida já tenha morrido, inclusive. Porém, gostaríamos de dizer a você que o pecado não tem a palavra final na vida de um filho de Deus. Se você se sente desesperançado, sem perspectiva de mudança e libertação, o sangue de Cristo tem o poder de libertá-lo da escravidão do pecado, protegê-lo da acusação do inimigo e torná-lo puro, alvo como a neve. Oh, Senhor Jesus! Oh, todos nós temos experimentado isso, né, irmãos? Oh, Senhor Jesus, nós como a igreja de Deus temos experimentado o poder da libertação. Essa libertação vem pelo sangue de Jesus. Oh, que a culpa, irmãos, é um sentimento muito terrível. Não foi poucas as pessoas que já suicidaram, não foi poucas as pessoas que já viciaram em droga, não foi poucas as pessoas que viciaram na bebida, procurando alívio, procurando refrigério. Oh, Senhor Jesus, mas aleluia, que Deus providenciou para nós, o povo de Deus, o único meio, o sangue do Cordeiro. Oh, Senhor Jesus. Quando confessamos os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o que você tenha feito, seu pecado pode ser perdoado, se o sangue de Cristo for aplicado. Irmãos, não utilize outro meio, utilize o único meio poderoso e eficiente, o sangue de Jesus. Muitas vezes preferimos ficar argumentando, nos justificando, culpando fulano, culpando ciclano, mas o Senhor quer que nós levantemos a bandeirinha branca. Oh, falamos para Ele, Senhor, eu quero paz, e o caminho é o meio que Deus providenciou, a aplicar o sangue de Jesus. Oh, Senhor Jesus, ali prossegue, né? Não importa o que você tenha feito, o seu pecado pode ser perdoado se o sangue de Cristo for aplicado. Ainda que você se sinta culpado, desesperançado e imagine que não há mais solução para você, o sangue de Cristo pode purificá-lo e renovar a sua força. A culpa pesa sobre quem pecou, oprime e faz até mesmo secar os ossos. Porém, se ouvirmos a voz do sangue de Cristo, o perdão ecoará em nosso coração e encontraremos a paz que o pecado nos roubou. Senhor Jesus. Então vemos aqui, irmãos, como que a culpa, ela te rouba a sua paz, rouba a sua alegria, rouba a sua comunhão com sua esposa, com seu marido, com os irmãos, com a igreja e principalmente com Deus. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Oh, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, diz assim para nós, capítulo 9, versículo 13 ao 14, fala assim: portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam,
quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então a gente vemos aqui, irmãos, que o batente da porta, lá em Israel, com o povo de Israel, onde eles estavam na casa, hoje, individualmente, a nossa consciência é esse batente, que requer a aplicação do sangue. Quando o anjo da morte, quando o mal vier até você, o que eles vão ver primeiro? O sangue de Jesus. Em Apocalipse 12, diz assim que os vencedores, diz assim, eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, o primeiro item que o povo de Deus precisa usar, o primeiro item que você precisa usar na sua vida cristã é o sangue. Vamos ter o hábito de confessar nosso pecado. Não fica acuado, não fica aí, demorando a se arrepender. O Senhor já providenciou para você um caminho. Use o caminho do Senhor, um caminho eficiente e poderoso. Senhor Jesus. Aliás, tem um hino que eu gosto muito dele que fala assim: o sangue fez-nos propiciação, Deus nos comprou por tal redenção, não condenados, justificados, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Aleluia! Se antes de iniciar essa leitura, você se sentia preso ao pecado, confesse-o. Se você se sentia preso na culpa, confesse-o. No ressentimento, no remorso. Senhor Jesus, aplique o sangue precioso de Cristo. Aplique o sangue precioso de Cristo sobre ele e ouça a voz do perdão de Deus. Que tal separar um momento para se pôr diante de Deus, abrir-se para a sua luz e confessar os pecados, e ele lhe mostrará, será libertador. Senhor Jesus. Fazer uma oração agora para finalizar, amém? Creio que todos nós podemos perceber que o único meio que Deus providenciou para nós foi o meio de sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro que foi sacrificado lá para o povo de Israel representa o nosso Senhor Jesus, que foi imolado a nosso favor. O sangue é para que você tenha a consciência limpa, para que você tenha força, ousadia e intrepidez para avançar servindo o Senhor, com um coração puro e uma consciência limpa. A carne representa a palavra de Deus. Senhor Jesus, a carne representa a palavra de Deus, para você comer, mas para você ter acesso à palavra de Deus, para que você possa ter acesso ao cordeiro que foi imolado, você precisa primeiro confessar os seus pecados. Você precisa primeiro usar o sangue de Jesus. Para que você tenha paz, para viver uma vida familiar agradável, uma vida familiar agradável, uma vida da igreja agradável, um relacionamento no trabalho, no trânsito. Senhor Jesus, precisamos estar em paz, e a única forma de estarmos em paz é aplicando o sangue de Jesus na nossa consciência. Vou terminar fazendo a oração, amém, irmãos? Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Nós estamos alegres, Senhor, por saber que o Senhor providenciou para nós um único meio, mas o único meio e um meio eficiente. Um meio poderoso, para que pudéssemos, Senhor, ser livres da culpa, das mágoas, do ressentimento, da ofensa. Senhor Jesus, nós não queremos mais nos justificar, nós não queremos mais ficar argumentando, culpando fulano e ciclano, mas nós queremos, Senhor, reconhecer, confessar os nossos pecados, confessar a nossa culpa, porque nós ansiamos estar em paz, nós desejamos viver uma vida nova, e o Senhor já providenciou para nós esse meio. O meio é aplicando o sangue, é confessando, para vivermos a vida em paz. Senhor Jesus, abençoa os irmãos, abençoa os que ouviram, só que essa palavra possa, Senhor, tocar em seu coração, e se algum deles estiver acuado, se sentindo culpado, então que eles possam usar o único meio que o Senhor providenciou, o meio poderoso e eficaz, Senhor Jesus.